Bom dia, bom dia, graça e paz. Estamos aí, dia 14, a metade, chegando aí na metade do mês de março, né? Coisa boa. Bom dia, Kátia. Bom dia. Bom dia, Silvia, Francine, que coisa boa. A gente vai dar continuidade ao nossa leitura, nosso desenvolvimento, né, de raciocínio sobre esses temas assim tão comuns. Como eu tenho pensado nisso, e quando vou me preparar, eu levanto cedo e fico aqui meditando e dou uma lida, né, novamente no capítulo que a gente vai ler. E hoje eu estava aqui pensando se é um desafio falar de algumas compreensões, mesmo que a gente está falando das mesmas coisas, mas então por que a gente tem que falar se é a mesma coisa que o outro pensa de jeito diferente? Porque assim, a forma de ver as coisas nos aprisiona ou nos liberta. Isso sempre foi assim Isso sempre me incomodou de certa forma. Que eu me lembro assim de criança, eu tenho algumas memórias de muito jovem, muito pequena, sentia assim sede, fome de Deus, sabe? Sentir um desejo, um sentimento diferente por alguém, por algo que a gente sempre chamou de Deus, né? É esse nome que nós conhecemos, e aí outras culturas, outros povos, de repente chama com outros nomes, né? Mas essa energia criadora, essa fonte de todas as coisas, então você sempre ouve na minha mente, no meu coraçãozinho, no meu jeito de pensar e sentir essa conexão, esse desejo, esse saber de que existia, de que existe, né? Mas eu estou falando no passado, porque eu era há muitos anos atrás, de que existia algo maior que eu, que existia quem tinha criado isso tudo. Ontem o meu esposo me contou que o filho dele pequeno, lendo algumas coisas na porta do meu guarda-roupa, quando ele veio passar uns dias aqui, ele perguntou: pai, Deus fez todas as coisas, né? O pai dele falou: fez. E ele disse assim: então quem fez Deus? Essas perguntas são maravilhosas, né? E aí o pai dele falou: filho, Deus se fez, mas pergunta para tia Luciane, que ela entende mais, sabe explicar isso. Mas ele não perguntou. Quando encontrar com ele, quero conversar um pouco sobre isso. Não tem como explicar Deus, mas tem como acreditar, entender, sentir, perceber que nós não fomos nós que inventamos a nós mesmos e que inventamos tudo que existe, né? E que tudo é o princípio e o fim em si mesmo a partir de uma fonte geradora de tudo. E aí você vai estudando, uma cultura explica isso de um jeito, outra cultura explica de outro jeito, as religiões explicam, né? São formas diferentes de explicar, e a ciência não se aquieta, né? Teve um tempo que faltava explicação, e aí houve um tempo que houve muito conflito entre a ciência e a fé, e a religião e a espiritualidade. Cada dia que passa eu vejo que esse conflito vai caindo por terra, que não vai deixando de existir, porque nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos ampliando a nossa consciência. E eu confesso que isso me faz muito bem, que para mim faz toda a diferença, mas dá uma vontade de pular esses assuntos.
porque eu sei que eles são, assim, às vezes conflituosos, que eles trazem desconforto, e aí dá até vontade de pular. Mas eu percebo que faz parte do meu trabalho, que eu trabalho com as emoções, com a forma de pensar, com a criatividade das pessoas. Então, e cada dia que isso vai ampliando, vai mudando até o nome daquilo que eu trabalho, né? Eu sou psicóloga, mas eu falo, não sou mais só psicóloga, né? Nós somos, assim, terapeutas da alma. E quantos de nós somos? Aqui no nosso grupo tem pessoas que não são psicólogos, mas são terapeutas. As pessoas estão estudando para aprender a entender o ser humano, como se dá as crises, como se dá as angústias. E aí a gente vai precisando entender o universo, como as coisas funcionam. E não tem jeito, se a gente for mergulhando, for buscando autoconhecimento, buscando conhecimento coletivo, a gente chega em Deus. E aí, às vezes, com conceitos um pouco diferentes, mas uma coisa para mim tem ficado claro, e eu comungo das ideias de Joseph Murphy mesmo, todo o material dele sobre a mente, e vou juntando com outras coisas que a gente estuda, né? Tá aí a Andiara com a gente aqui. Bom dia, Andiara, tem estudado muito também. E aí, gente, a frequência dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, a forma de pensar da humanidade muda a nossa realidade. E assim, quando nós compreendemos que a forma que nós pensamos, sentimos e refletimos sobre o universo, sobre o mundo, faz toda a diferença. Então, ficar preso no medo, ficar preso em condições de vida, como se tivesse servindo a mais de um senhor, tivesse servindo a mais de uma força, a mais de um poder, nos desintegra, nos torna não íntegros e nos adoece. Então, sabe, assim, não existe Deus e o diabo. Olhando nessa linha de raciocínio, sei que isso às vezes pode ser chocante para algumas pessoas, mas existe o poder da mentalidade, do nosso corpo mental. E é tão interessante que o poder da mentalidade, ele não está aqui só na cabeça, ou só no estômago, ele está em todo o corpo. A ciência já explica, né, que tem neurônios, você estava me explicando isso, né, Diário? Que tem neurônios em várias partes do corpo, já foi descoberto. Então, assim, nós somos inteiros. A força criadora de tudo, Deus que criou todas as coisas, se colocou em nós. Nós somos feitos de Deus. Toda matéria é feita de Deus. Não existe matéria sem energia. Quando você entender isso, você liberta sua mente do medo. Sabe? Do medo de não ser de Deus. Do medo de ser mal. Você perde esse pânico. Que, na boa, quando eu vou pensando assim, ainda não dou conta de afirmar com certeza, mas eu tenho quase convicção que o meu maior medo sempre foi de ser má, de ser do mal, de ser do diabo, de não ser de Deus. E aí quando você vai entendendo que tudo é de Deus e que ao purificar os nossos pensamentos, sabe, a Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E tudo será bom. E os nossos olhos não são só esses olhos aqui, são aqueles olhos que a gente vê com o olho fechado, gente. O terceiro olho, né, considerado pelos orientais como a glândula pineal, esse terceiro olho. Mas assim, o nosso poder sensitivo, a sensibilidade, a intuição, a forma que nós sentimos, vemos e percebemos as coisas, não só no campo intelectual, mas emocional, psicológico, espiritual, afetivo, energético, e tem tantos nomes. Se nós começamos a perceber tudo
com amor e com gratidão, isso vira mais amor. E amor e gratidão vira beleza. E amor e gratidão e beleza vai virando saúde. Não é nessa ordem, mas é isso misturado. E beleza e gratidão e amor e saúde vira prosperidade. Tá entendendo? Isso tudo vai nos tornando mais leves, mais rarefeitos, mais, sabe, o nosso corpo vai modificando e a gente vai voltando para Deus, vai ficando menos denso e vai se unindo com Deus. E eu desenhei aqui mais ou menos. Existe aqueles dos sentimentos, eu não inventei nada, mas foi uma forma que eu gostei de ver, é como se fosse um aparelhinho que me disse as nossas energias, a frequência do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso perceber, da nossa intuição. E eu coloco aqui, ó, mais denso, mais quente, mais algo assim, e vai ficando menos denso, fininho. Vai ficando fino, vai ficando maravilhoso. Até que vira amor puro. Os pensamentos de Deus, Deus atuando em nós, na terra. Mas conforme vai ficando pesado e a gente vai entrando na esfera do medo, da mentira. Isso é o diabo. Mas percebe que é numa força só, numa coisa só, não existe duas forças. E eu gosto quando o autor fala, eu estou fazendo um resumo mesmo, porque se eu fosse lendo, ficava muito complicado. E aí eu escolhi fazer esse resumo para fechar hoje esse capítulo 13. Só um pouquinho, eu sempre confundo. Fechar hoje o capítulo 12, né? Isso mesmo. Gente, quanto mais nós vamos virando amor, pureza, mais a gente vai encontrando Deus, se aproximando de Deus, se juntando com Deus. Quanto mais nossos pensamentos são de medo, de angústia, porque o medo, gente, ele é classificado em vários sentimentos, né? Em várias emoções, em vários pensamentos, sabe? É o medo que eu vou falar, se ele desintegra, esfarela, o medo esfarelado, ele é inveja, ele é ciúme, ele é o quê? Ele é ansiedade. Se vocês quiserem escrever aí, vão escrevendo. O medo desintegrado, ele é isso tudo. E aí ele vai virando um pânico, um desespero e vira uma mentira. Vira uma mentira de que existe outro poder, existe, sabe, quase que um outro Deus, existe esse diabo, existe esse poder tão grande que domina todas as coisas e quase que acaba, né, com o poder de Deus. E aí o ser humano tá ferrado. E quando isso vira uma crença coletiva, gente, vira um arquétipo coletivo, sabe? Vira uma verdade, aí vira um inferno. Por isso nós temos trabalhado para ajudar uns aos outros a sentir, pensar, perceber, intuir e se manter no amor, na beleza, na bondade, na gratidão, na perfeição, na sabedoria, na prosperidade, na abundância. Porque aí esse poder mental diabólico, ou seja, negativo, que nega a bondade, que nega Deus, que nega o amor, que nega a perfeição, vai se dissolvendo. E aí tudo vai virando amor. Aí a terra muda, o mundo muda, o universo se altera e volta a ser o que é na essência. E o autor vai falando que nós já vimos estudando esse tempo todo, né? Desde o começo desse ano. O pensamento é criativo. Todos os pensamentos, a tendência de todo pensamento é se manifestar.
Se o nosso pensamento for de natureza negativa, é o que a Bíblia chama de diabo, de Satanás. Sabe? É esse poder mental negativo. São esses pensamentos negativos que nos seduzem. É a serpente que seduziu Eva. Presta atenção, você se seduz para o bem ou para o mal. Há um tempo atrás, sem pensar nisso aqui ainda não tinha entendido isso aqui, evoluído para esse entendimento, eu comecei a falar do diálogo interno inteligente e amoroso. Vocês já viram eu falar do dia. Nas minhas mentorias eu falava disso. Porque eu caí uma ficha assim. Nós nos convencemos das coisas. E aí eu brincava com as pessoas. Eu tô ficando inteligente porque eu mesma estou me convencendo a mudar de ideia. Eu sempre falei, gente, o Espírito Santo clareia as coisas pra gente. Mas sabe quando você sabe que você está dando conta de dominar e parar de ficar fritando o seu corpo mental com sentimentos, emoções, pensamentos, sensações, crenças em coisas ruins. E você começa a trocar. E eu e várias pessoas que estão aqui com a gente nesse grupo, né? A gente dá esse testemunho aí uns para os outros, que fazer a jornada da gratidão, trabalhar a gratidão na nossa vida foi um divisor de águas. Porque quando nós começamos a treinar a gratidão, treinar a ser agradecidos, gente, não tem jeito de ser agradecido e continuar fazendo fofoca. Não tem jeito de ser realmente agradecido e continuar preocupado com a vida alheia. Não tem jeito de ser agradecido e continuar julgando os outros. Não é, Silvia? Nós mesmos, gente, nós entronizamos Deus ou entronizamos o diabo. Eu amei uma coisa que esse autor fala aqui. Eu não sei onde que tá, ele fala assim, que quando, mas é desse jeito, que quando nós tiramos os pensamentos negativos do comando, nós entronizamos Deus. Aí a gente tira o diabo do trono da nossa vida. Tá entendendo? Quando a gente começa a ser grato, a gente vai treinando a gratidão. No começo, gente, parece falsidade. Fica assim, eu mesmo tinha uma dificuldade, mas eu não sou grata por isso. Aí caiu a ficha uns 2 anos depois de que eu não precisava ficar agradecendo pela coisa ruim. Quando algo ruim acontece hoje, eu agradeço pelo bom que eu quero. Olha que coisa. Então faz de conta que bate o carro. Uau, estragou o carro, não tem dinheiro para outro carro, é uma fortuna comprar outro carro. Sei lá, né? E aí você começa a lamentar. Aí você aprende que faz mal lamentar e tudo que não dá certo tem que agradecer. A gente vai agradecer, obrigada, porque eu bati o carro e tal. Chega um tempo de evolução que você fica assim, obrigada por tudo, tudo é perfeito. Esse acidente também é perfeito. Vou aprender alguma coisa, isso que vai abrir a porta para outra coisa e tal. Essa crença nisso, ela é importante. Mas não é só disso que fala a gratidão. Fala assim, bateu. Obrigada por todas as condições que eu vou ter. De consertar esse carro, de pagar o conserto do outro carro, de comprar um carro novo. Você agradece antecipadamente pela bênção que virá, que não tem materializado agora, que você não sabe nem de onde que vai vir. Você vai parecer um doido. A gente começa a parecer louco. As pessoas que conviver mais com a gente, se elas não estiverem na mesma linha, elas não nos entendem. Mas a coisa é tão linda que se isso começa a fazer de forma espontânea e você não quer forçar a barra com ninguém, é algo pra você, eu e uma turma que tá aqui hoje pode garantir pra vocês e para as pessoas que vão assistir isso aqui depois, né? Que quem tá perto da gente começa também ser contagiado por essa alegria, por essa gratidão e a vida vai mudando. Você se muda e tudo ao redor de você começa a mudar. Então, isso é amar a Deus, acreditar a Deus,
e subir nesse termômetro aqui, sabe? E virando amor puro e ter uma vida totalmente transformada. Esse autor aqui fala, inclusive dentro disso, conforme a gente vai mudando a crença, olha que legal. Esse pedaço eu quero ler para vocês. Ele fala: a morte nem existe. A vida é Deus e Deus não pode morrer, por isso que é tudo eterno. E ela é agora a nossa vida. Deus é a nossa vida, a gente é feito de Deus. A gente está aqui vivo, né? Então vamos lá. O homem acredita naquilo que ele chama de morte. E por isso acontece. Né? E tá. Deus, a fonte a criadora de todas as coisas, nos deixou acreditar, né? Permitiu, nos deu um poder de acreditar no que a gente quisesse desacreditar. Beleza. Aí ele fala aqui: podemos dizer que quando o homem morre, nesse corpo aqui, esse corpo morre, o corpo desintegra. E a desintegração é a dissolução daquilo que antes era íntegro. Era um todo perfeito. Quando você vai estudando a Bíblia, né, a explicação bíblica é justamente essa. A gente estava ali na perfeição, na integridade, mas o livre-arbítrio, né, foi usado esse poder de mente, veio a vontade de ser mais que Deus, de ser mais do que a energia pura, de ser... É como se em algum momento entrasse em rebelião essa força do pensamento. Mas aí tem uma dor nisso. Veio uma culpa nisso. E essa culpa, o castigo que a gente põe entre aspas, né? O peso dessa culpa virou morte, ou seja, desintegração desse corpo. Porque o corpo ficou muito denso, ficou muito pesado. Entende? Os pensamentos negativos pesam tanto, fica numa densidade, porque baixa muito a vibração energética. E a gente vai ficando denso, pesado e adoece os órgãos, adoece as células. Isso é comprovado. Quanto mais pensamentos, sentimentos, percepções positivas, menos adoecemos. E a ideia é justamente essa, novo céu e nova terra, o novo ser humano, que na verdade o novo ser humano é o antigo ser humano, é o da eternidade. Esse corpo vai se tornar tão leve, tão sutil, que não vai ter precisão de morte. Por isso não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença no novo céu e na nova terra. Quando fala da volta de Cristo, é isso. Quando a mentalidade do ser humano, tá entendendo? Se juntar à mentalidade dos outros seres que já sabem que o amor, que essa força criadora, que Deus é a única coisa que existe. Conforme os seres vão entendendo isso, vai elevando a vibração energética, vai se curando e esse corpo nosso vai se tornando sutil. Olha o que o autor fala aqui, que interessante. Que conforme, olha aqui, que quando esse corpo desintegra, que inclusive isso é um amor de Deus por nós, né? Porque ele tá tão pesado, tá tão... que ele desintegra, o homem se veste então com uma quarta dimensão que é rarefeita e atenuada, mas que funciona na outra dimensão. Teremos corpo infinitamente, corpos diferentes, corpos sem pecado. O que é pecado? Não estou falando de fazer coisa errada, fazer já é corpos sem esse corpo mental contaminado.
E aí ele fala aqui, ele fala que queremos afirmar, né, nesse texto, que sempre teremos um corpo. Todo espírito constrói sua casa. E a Bíblia diz que nós somos morada de Deus, do Espírito de Deus. Então teremos corpo. Só que cada vez mais com qualidades mais espirituais, mais parecidos com Deus. E aí tem até um lugar aqui que ele explica, é isso. A vida sempre procura uma expressão. Ele fala que quando a Bíblia conta que depois que Jesus ressuscitou, ele sumiu do meio da multidão. Ele já estava com esse corpo rarefeito, já tinha capacidade de desmaterializar. E isso é possível. É possível para nós. É possível para qualquer ser humano. É que nós ainda estamos numa densidade, num corpo mental muito contaminado por emoções negativas, por pensamentos negativos, por crítica, por julgamento, por autocrítica, por autojulgamento. Então, gente, essa morte material do corpo, ela não é o fim da gente. Tudo é eterno, nós somos eternos. O processo de desintegração que percebemos é a presença e a força universal, que aproveita os átomos e moléculas do corpo para uma nova construção, partindo de uma residência sem residente. Isso é, partindo de uma pessoa que não tem a percepção nem a fé necessária para perpetuar em si mesmo a vida universal. Então, essa força desintegradora é a força integrante que funciona de acordo com a crença do indivíduo. Não existe outra força em nada, tá bom? Então, a Bíblia, junto com o bom senso, nos diz que no final das contas só pode haver uma força no universo. E ela deve ser, portanto, a força que constrói ou que cria. É impossível ter uma força que seja negativa por sua própria natureza, senão seria uma força do bem e uma do mal. Embora ela aparente essa condição, conforme seja a maneira de a usarmos ou quando deixamos de proporcionar condições para o funcionamento positivo e construtivo. Então, a presença e a força que existe em nós pode agir positivamente ou negativamente, dependendo das condições que lhe oferecemos para a sua manifestação. Nós podemos produzir correntes positivas e negativas, conforme as condições da eletricidade usada. Porém, devemos lembrar sempre que a grande afirmação, a prática da presença de Deus na nossa vida é criativa. E a inteligência mais alta sempre controla a mais baixa. Tem um domínio. Tá entendendo? Por mais que a gente pense negativo, nós não teremos como dominar a parte positiva da força. Ainda bem. E aí, por isso que a gente fica denso, desintegra, adoece, para ser transformado. Então, a gente está aqui para ser transformado. Mas a gente não precisa ficar se autodestruindo, fazendo um monte de coisa, dando vazão para esses pensamentos, porque aí esse corpo acaba. Tem muita gente desse jeito. Deixa o pau torar, aí esse corpo acaba e a gente vai para outra dimensão. É uma delícia procurar essa expansão de consciência, essa energia do amor puro, ainda nesse corpo, viu, gente? Compensa, é isso que a gente está fazendo, não é? Então, olha que legal, eu falei isso na semana passada e ele vai aqui. A força do negativo em nossas vidas consiste na crença de podermos transformar em verdade aquilo que não é. Por essa razão, o diabo é chamado na Bíblia de pai da mentira.
não é? Então, é esse pensamento negativo, gente. É acusador, né? É um falso afirmador, é mentira. Então, quando você está se julgando, está julgando os outros, quando você está diminuindo quem você é, quando você não vê a manifestação de Deus em você, você está servindo o diabo, você está servindo o pensamento negativo, você está servindo o medo e a mentira, a parte mais densa, mais pesada, menos energética. Sim. A Kátia sempre fala isso, né? Ela enxerga dessa forma, somos uma célula de Deus inseridas em Deus e ao mesmo tempo Deus é a energia da qual nós somos feitos. Essa célula inserida em Deus, a célula é o próprio Deus também. Então assim, tem várias formas da gente explicar isso, porque a gente explica a partir da forma que a gente compreende. E o que importa é entender isso mesmo. Que Deus é uma força única, tá entendendo? Que a gente é feito dele, ele tá na gente. E é isso aí. E a gente não vai ficar amassando isso muito tempo. O autor trabalha muito isso porque isso é libertador, é uma verdade que te liberta para você se abrir para o universo, para você se abrir para as possibilidades. Eu mesmo, quem me conhece sabe, quem me conhece há muito tempo. Sempre fui apaixonada por Deus, sedenta. Sempre procurei mesmo seguir a Deus de uma forma, de outra. Mas com uma curiosidade, com uma necessidade. Eu sabia que era maior do que o que eu sabia e sentia. Mas aí eu não tinha coragem de procurar o maior. Porque eu tinha medo de ofender Deus, ofender as pessoas. De fazer confusão na minha mente, de fazer confusão na cabeça dos outros. Mas a confusão já estava lá, porque tinha sede, tinha fome, tinha curiosidade e não tinha coragem. Então, assim, por isso que eu sei que eu preciso falar disso. Porque entender que não há mal, não há pecado em querer saber mais, em conhecer mais. E entender que Deus está em tudo. E que só existe essa força criadora e poderosa. E que Ele é amor puro. Ufa, gente, tira a gente aqui de baixo, ó, desse medo e dessa mentira. E isso traz curas psicológicas, traz curas físicas e nos libera para ir para dimensões ainda maiores. E aí, a gente já está com 32 minutos, mas ele termina aqui falando que a gente espanta os demônios, faz exorcismo, expulsa demônios, o nome que quiser dar, através de pensamentos positivos, afirmando constantemente que tudo que é verdade para Deus também é verdade para nós, afirmando constantemente que Deus habita em nós, que nós habitamos em Deus, afirmando constantemente que só existe um poder, uma força criadora, que é Deus, e limpando o nosso subconsciente, limpando, sabe, purificando todo o nosso ser, nosso corpo, nossos chakras, nossos tipos de corpo. Gente, aí os nomes são de menos, mas essa intenção verdadeira de purificar, de se limpar de todo trauma, de toda dor, de toda vingança, de todo sentimento de injustiça, de todo julgamento, de toda crítica para si mesmo e para os outros. Entrar num estado de aceitação, de pureza, de amor, de gratidão. Meu Deus, é libertação pura. E aí ele fala, como é que se expulsa os demônios de si mesmo? Com aquele texto bíblico que a gente está sempre repetindo, que está em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, é o que deve ocupar os nossos pensamentos. Sabe, quando os pensamentos mudam, acontece aquilo que Apocalipse fala. O diabo é lançado lá no lago de enxofre, tudo, e é fechado.
Gente, tem uma egrégora crescendo, são os remanescentes, somos nós, tem um povo se levantando para pensar a paz, para pensar o amor, certo? Dá para estudar muita coisa aqui. Então, vamos cuidar da nossa autossugestão, do que nós cremos, do que nós sentimos, intuímos, e a gente criando essa egrégora, nós vamos dar para a terra um tempo de respiro para ela ser regenerada, para Deus terminar o seu trabalho de cura dessa terra, né? E nós fazemos parte disso. Mas precisa dar um respiro do desamor, um respiro da guerra, um respiro disso tudo que é ruim. E nós estamos trabalhando nisso, certo? Eu queria muito fechar esse capítulo hoje, desculpa ter passado aí do tempo, que aí a gente já vai chegando para o finalzinho do livro. Amanhã, às 5 horas da manhã, a gente está aqui juntos, se Deus nos permitir. Respira fundo e mesmo a gente encerrando, continua aí, se alegrando, pensando nisso e fazendo essas declarações para si mesmo, fazendo essas declarações de amor para Deus, para o universo, para todas as coisas, para si mesmo. Né? Só existe uma força criadora, um único poder criador, e é Deus. Tudo que for verdade para Deus é verdade para mim. Eu sou feita de Deus. Deus puro corre em minhas veias, em todos os meus corpos, corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional. E assim eu me purifico. E eu declaro todo prazer, todo amor em pensar no que é bom, no que é saudável, no que é próspero, no que é belo. Pois esses são os pensamentos de Deus se manifestando no meu corpo. E assim eu me curo de todos os traumas, de todas as dores. Tudo que não é puro está impregnado em minhas células, em qualquer um dos meus corpos. Eu purifico agora, com pensamentos de amor, pensamentos de paz. Assim é. Assim é. Grande beijo para vocês. Até amanhã, gente. Continue com essa meditação. Eu vou continuar com ela aqui. Tchau.